Olá pessoal, professor Márcio. Hoje nós vamos falar sobre a aulinha de esterilização e desinfecção de uma maneira geral. Quais são os processos de esterilização, quais são os métodos de desinfecção mais modernos, métodos físicos, os métodos químicos, quais são as principais formas de você diminuir a população de micro-organismos em um ambiente, em uma sala, em uma vidraria. Então, nós vamos falar quais são esses processos, como esterilizar e como desinfectar, certo? Historicamente, a desinfecção e a esterilização, ela sempre foi buscada, principalmente no início do trabalho da medicina, justamente com o intuito de melhorar os processos, principalmente os processos médicos, né? E inicialmente foi visto que só o fato de lavar as mãos já diminuía muito os riscos de infecção. Então já se entendia que o processo asséptico ele era importante para os procedimentos cirúrgicos, para os procedimentos médicos. Então começou-se a desenvolver meios e maneiras de diminuir a população de micro-organismos a fim de aumentar a segurança, tanto com o uso de processos físicos, como aquecimento e esterilização, quanto os processos químicos, em que eram utilizados substâncias químicas para evitar, para matar, para eliminar o excesso de micro-organismos. Então a gente parte do pressuposto de algumas definições, como esterilização é a destruição ou a remoção total dos micro-organismos. A desinfecção é a destruição e a remoção de patógenos, porém, a forma vegetativa esporulada pode permanecer. Antisepsia é a desinfecção, porém na pele, mucosa e tecido. Então, na hora que o farmacêutico vai aplicar uma injeção na pele, ao passar o álcool a 70, ele faz uma antisepsia da pele. É o processo de desinfecção da pele, ligada a mucosas e tecidos. Agentes biocidas ou microbicidas são aqueles agentes que causam a morte dos micro-organismos. Por exemplo, o álcool é um agente microbicida ou um agente biocida, ou agentes biostáticos que impedem que esses micro-organismos cresçam, né? São os bacteriostáticos, por exemplo, impedem o crescimento de bactérias. Tá? Quais são as condições que afetam a atividade microbiana? Por exemplo, a atividade daquele micro-organismo, o tamanho da população. Uma população crescente e muito grande de micro-organismos, ela mesmo pode ser um limitante para sua expansão, justamente o consumo de alimentos, o consumo de oxigênio, a produção de toxinas naquele meio de cultura pode ser um limitante. A intensidade e a concentração do agente microbicida, o álcool já é efetivo contra micro-organismos a partir de 50%, abaixo disso a sua eficácia já é comprometida, então a concentração do agente microbicida é extremamente importante. O tempo em que esse agente é exposto o agente ao microbicida, né, o tempo também de exposição é importante, por exemplo, num processo físico, o tempo de aquecimento é determinante para poder ocorrer a esterilização. A temperatura ao qual os micro-organismos são expostos ao agente microbicida também influencia. Um aquecimento a 100 graus Celsius elimina uma quantidade de micro-organismos, mas um aquecimento a 100 graus Celsius com uma introdução de pressão aumenta a eficiência do processo, né? A natureza do material que contém o micro-organismo, esse material é um meio de cultura proliferativo, favorece a proliferação dos micro-organismos ou não? Isso também influencia e, obviamente, a característica dos micro-organismos, né? Os vírus, as bactérias, os fungos, cada um apresenta uma variante de resistência, né? Em cima dos métodos de esterilização, quais são os fatores que influenciam o crescimento microbiano? Uma temperatura ótima, o tipo de micro-organismos e a sua capacidade proliferativa, em qual fase do crescimento esse micro-organismo se encontra e esse ambiente favorece ou não o crescimento desse patógeno.
Tá? Em relação à resistência, nós temos essa escalinha aqui, que os vírus são os menos resistentes aos agentes microbianos, morrem muito fácil. Depois vem as bactérias gram-positivas, alguns vírus sem envelope, os fungos também nas suas formas esporuladas, depois as bactérias gram-negativas, os protozoários, as micobactérias e, por fim, os prions são os micro-organismos mais resistentes às formas físicas. Para esterilizar e desinfectar, nós usamos dois tipos básicos de trabalho. Os métodos físicos, que incluem o calor, que pode ser úmido ou seco, nós vamos diferenciá-los rapidamente. Os processos de filtração por membranas, como a ultrafiltração. A utilização de radiação do tipo ionizante e não ionizante, como micro-ondas. E os métodos químicos, que aí nós utilizamos compostos fenólicos, álcoois, o gás como o óxido de etileno, substâncias halogênicas como o cloro no tratamento de água, o peróxido de hidrogênio, por exemplo, no tratamento de feridas, feridas expostas. Então nós vamos distinguir cada um desses métodos. O principal método de ação é a lesão direta no DNA desses micro-organismos. Também pode vir por desnaturação de proteínas, por exemplo, o fenol ou o aquecimento desnatura proteínas do citoplasma, da membrana desses micro-organismos, e eles acabam por morrer, né? Pode também inibir o metabolismo e, consequentemente, esse micro-organismo não se multiplica, ou romper diretamente a membrana desses micro-organismos. Por exemplo, o álcool faz isso muito bem. O álcool é um solvente anfótero, ou seja, ele se dissolve tanto nos lipídios da membrana quanto nas águas, forma poros na membrana e acaba por formar a ruptura dessas membranas. Então, esse é o principal método de como a esterilização acontece. Pelos métodos físicos, na forma de calor, o calor úmido é o mais eficiente, é o mais eficaz. Pode ser do tipo de fervura, o aquecimento normal que nós fazemos na nossa residência, ou com a utilização de autoclaves, que é uma temperatura elevada durante um período de tempo a uma alta pressão. Olha aqui um sistema da autoclave. A temperatura é elevada até 121 graus Celsius, é adicionada uma pressão interna nesse local em que é controlada essa pressão, normalmente de 15 psi, a uma determinada temperatura. Normalmente, material cirúrgico, soluções termoestáveis, por exemplo, de meios de cultura, vidrarias é o método mais eficaz e mais utilizado, é o método de autoclave, para promover a esterilização úmida dos aparelhos. O calor úmido a uma temperatura elevada a mais umidade é o que se mostra mais efetivo nesse método físico, promove a desnaturação irreversível das proteínas, eliminando esses micro-organismos, né? Se houver a presença de carboidrato, pode acontecer a caramelização, a mudança da cor devido à alteração, né, das proteínas em função do calor. Tem um papel importantíssimo na esterilização. Então, a autoclave, ela utiliza o calor na forma de vapor da água sob pressão, utilizado no preparo de meio de cultivo de micro-organismos, nos meios de cultura, o Miller-Rinto é produzido por aqui, ou a esterilização de vidrarias para ser utilizado em laboratórios, consultórios odontológicos, em hospitais. Quando o vapor em fluxo livre a 100 graus Celsius é colocado sob uma pressão de 1 atm acima da pressão do nível do mar, a temperatura sobe automaticamente para 121 graus Celsius. Este método destrói formas vegetativas e esporuladas, por isso sua eficiência a 121 graus Celsius por 15 a 30 minutos. Eu garanto a eliminação de procariontes, fungos e promovo a esterilização. Então aqui tem uma foto de um autoclave automático, tá? Pode variar os modelos, é apenas uma ilustração, mas o processo é o mesmo. Alta temperatura a uma alta pressão durante um determinado tempo, ok? Uma outra forma mais tradicional, que pode ser até utilizada em residências, é a água na forma de ebulição, né? Utiliza a forma de vapor de água livre, aquecimento a 100 graus Celsius, por 20 minutos a gente consegue também manter esse ambiente estéril.
Um outro processo chamado tindalização utiliza o calor na forma de vapor de água livre também, visa a destruição de formas vegetativas esporuladas e também denominada esterilização fracionada ou intermitente, ou seja, 100 graus Celsius, 20 minutos durante 3 dias consecutivos, utilizado principalmente para esterilização de alimentos em conservas, como azeitona, palmito, é bastante comum. Já a pasteurização é muito utilizada no processo de produção de alimentos, como leite pasteurizado, gelados comestíveis, como sorvete, tá? É um método muito utilizado na indústria de alimentos, né? Esse processo de pasteurização ele pode ser dividido em 3 tipos, né? Do ultra alta temperatura, né? Ultra temperatura, processo UHT, em que o alimento é elevado a 141 graus Celsius por apenas 2 segundos. Isso já garante uma eliminação desses micro-organismos. Pode ser do HTST, ou seja, alta temperatura, 72 graus Celsius por apenas 15 segundos, ou em baixas temperaturas, principalmente na produção de sorvetes e picolés, é utilizado esse processo, a 63 graus Celsius por meia hora, também garante a diminuição da população desses micro-organismos. O outro tipo de método físico seco, através de calor, é o método seco, né? Esterilização por ar quente, né? Geralmente materiais de vidros ou agulha, a 170 graus Celsius por 2 horas, atua pela oxidação das proteínas. A incineração, geralmente em grande escala, né? Em indústrias, né? Ou na chama direto, né? Promovendo a esterilização. Esse calor seco, geralmente o aparelho que é utilizado são os fornos e as estufas, né? Presente também em laboratórios de manipulação de medicamentos. Tem um menor poder de penetração do que o calor úmido, óbvio, né? Mas tem que se utilizar um tempo maior a uma temperatura maior, ó, 180 graus Celsius por 30 minutos ou 160 por 2 horas. Então, muito utilizado para esterilização de vidrarias e materiais como metais, né, e óleos para o tratamento. O bico de Bunsen também é uma forma de esterilização, por exemplo, por flambagem, é muito comum em laboratórios de microbiologia, de análises clínicas. Ocorre a combustão completa do micro-organismo, é uma incineração, né, flambagem, geralmente de 300 a 600 graus Celsius. A incineração direta, ou seja, é a combustão completa para descontaminação de material de uso hospitalar. Mesmo que esse material vai ser descartado, ele precisa ser descartado eliminando qualquer tipo de micro-organismos para evitar uma contaminação futura, né? Muito comum em material hospitalar que vai ser descartado, certo? Bom, método de calor, nós já vimos. O outro método físico é o de filtração, uma membrana de poro devidamente reconhecido, obviamente menor do que o do micro-organismo, é feita a filtração. Essa filtração pode ser dentro de um ambiente controlado, como uma capela do tipo classe 2, ou, por exemplo, num ambiente hospitalar em que os filtros de ar são do tipo EPA, High Efficient Particulate Air, em que eles retêm praticamente todos os micro-organismos, muito utilizados, por exemplo, na produção de meio de cultura, né, cultura de células animais e vegetais, né, para eliminar enzimas, produção de vacinas e de antibióticos. Tá? O meio de radiação também é utilizado, por exemplo, o meio ionizante através de raios gamas, raios-x e catódicos, produção de fármacos, soro, vacinas e material médico, ou uma radiação do meio não ionizante, que faz a lesão no DNA por meio da produção de radicais livres, como é o caso da luz ultravioleta, né? Geralmente em ambientes fechados, na capela de fluxo laminar, ela é previamente esterilizada com a aplicação de ultravioletas ou de micro-ondas. Esse é um método físico pela radiação, certo? E os métodos químicos? Nós temos vários, ó, produção, né, a incorporação do gás etileno, de aldeídos, de agentes oxidantes diretos, de halogênios, por exemplo, o cloro ou o iodo, compostos fenólicos, os álcoois ou quaternários de amônia. O óxido de etileno é um gás incolor insolúvel, né, super eficaz, porém com ação lenta, né, alto poder penetrante, faz esterilização principalmente de material hospitalar, seringas descartáveis são esterilizadas com gás com óxido de etileno, né, eles desnatura as proteínas, muito eficaz.
Pode-se utilizar também os aldeídos, né? Cuidado, porque eles são carcinogênicos, o formaldeído e o glutaraldeído. O glutaraldeído é bastante utilizado em hospitais, principalmente para esterilização de piso, né? Ou de material cirúrgico, só que eles são tóxicos, então cuidado com o manuseio. Certo? Os agentes oxidantes diretos, como o gás ozônio ou o peróxido de hidrogênio, são agentes que produzem oxigênio, né, que oxidam as estruturas. Muito utilizados também na esterilização de implantes, próteses cirúrgicas, lentes de contato, né, principalmente o gás ozônio, equipamentos que fazem hemodiálise e as superfícies de contato. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, é utilizado para esterilizar feridas, né? Muito bem. Os compostos halogênicos também são muito utilizados. Os compostos clorados são utilizados nas estações de tratamentos de água para poder diminuir a concentração de micro-organismos na água potável. Por isso que a água tem aquele cheiro de cloro. Por exemplo, é utilizado também em piscinas para poder evitar a formação daquela coloração esverdeada, né? É usado para eliminar esses organismos. O iodo também é muito utilizado na forma de iodo polvidine, principalmente em antisepsia para procedimentos cirúrgicos, é muito utilizado, ou realmente o iodo metálico, na forma do Lugol, também é utilizado para esterilização de mucosa, de alimentos também, tá? Então, ó, os halogênicos, o iodo e o gás cloro, são extremamente eficientes. Não mais utilizados hoje, mas já foi muito utilizado antigamente, o fenol, né? Hoje em dia praticamente não se usa, eles são irritantes e têm um odor desagradável, mas são altamente eficazes, principalmente para vírus e micobactérias, para fazer desinfecção e antisepsia. Tá? Os quaternários de amônia hoje têm tem tido um espaço relevante, principalmente o de gluconato de clorexidine, que pode ser usado tanto para aplicação oral em consultórios, né, para fazer o bochecho, quanto em atividades antissépticas. Então, pode ser utilizado para antisepsia cirúrgica, pode ser usado para esterilização de pisos, bancadas, equipamentos, maca em hospitais. O de gluconato de clorexidine é eficiente porque eles têm um excelente efeito. E o álcool, talvez hoje o mais utilizado, o álcool ele é super efetivo a 70% e ele precisa ter uma presença de água, porque a água atua como um carreador através das membranas. Então, o álcool absoluto não é um bom esterilizante, agente esterilizante, então ele precisa ter um certo teor de água. O álcool a 70%, que tem 70% de álcool e 30% de água, ele tem um excelente efeito desnaturante de proteínas e acaba dissolvendo os lipídios. Elimina muito bem bactérias, micobactérias, fungos e vírus. O álcool hoje é bem seguro, tá? Só o risco de queimaduras, né? Ele é um composto inflamável, mas tem um excelente efeito bactericida. Ok? Então, em termos de esterilização, aqui a gente tem uma tabelinha que diferencia isso muito bem, né? Os métodos físicos de calor, seco, de úmido, de filtração, de radiação ultravioleta e ionizante, as esterilizantes a partir de gás, como etileno, formaldeído, peróxido de hidrogênio, e os químicos, né? O ácido peracético, eu não falei, mas ele é pouco utilizado, mas o glutaraldeído é um aldeído que é bastante utilizado. Okay? A sua capacidade aqui traz, essa tabela também traz aqui, principalmente do calor, entre 75 e 100 graus Celsius, para o mínimo 100. Se for do líquido, quais são as concentrações normalmente utilizadas? O glutaraldeído é 2%, o peróxido de hidrogênio pode chegar até 25%, mas pode ir até mais, até 40%. O formaldeído normalmente é 5% que a gente utiliza, e os demais componentes aqui. Abrindo um parênteses aqui para de gluconato de clorexidine, a gente utiliza geralmente de 0,5% a 1%. Que é para antisepsia, o álcool é o mais utilizado, mas os compostos iodados também, como o iodine, funciona muito bem, né, principalmente para lavagem de feridas em pré e pós-operatório, né? A clorexidina também ela é muito utilizada, e aí pode ser até um sabonete degermante de clorexidina 2%, tem um excelente efeito de limpeza. Tá? O triclosan também é muito utilizado, principalmente em desodorante e pastas de dente, com o intuito de diminuir a população de micro-organismos também nessas regiões. Tá? Qual é o método ideal?
Um método rápido, que seja eficaz contra todos os micro-organismos, não tóxico, de fácil penetração, estável, aplicável a vários materiais, sem odor e cor, com custo reduzido. Temos esse método? Não. Então nós temos que adaptar, seja qual for a necessidade. Eu preciso de um custo reduzido? Opa, então eu vou usar esse método. Não, eu preciso que seja rápido, ou eu preciso que seja não tóxico, eu preciso que seja de fácil penetração, que seja estável. Então, de acordo com esse método, a gente vê qual o método mais viável e mais eficaz, ok? Dá um curte no vídeo, se inscreva no nosso canal, qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço!